A paz do Senhor para a amada igreja. Primeiramente, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui para gravar esse vídeo. Quero compartilhar com os irmãos para a nossa reflexão, para a reflexão da igreja, que todos aqueles que estiver nos ouvindo ou que virá nos ouvir em qualquer oportunidade, possa também fazer uma reflexão a respeito dessas passagens bíblicas, que é muito importante para a nossa meditação, para que nós venhamos a alicerçar cada vez mais a nossa fé e crermos que só em Cristo Jesus nós podemos superar todas as dificuldades, porque não há nenhum Deus que possa fazer por nós o que esse Deus maravilhoso tem feito, tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Eu quero compartilhar com os irmãos, com a amada igreja, a partir do versículo 64 do livro de Isaías, no verso 4, Isaías 64, verso 4, que diz: Isaías capítulo 64, verso 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quer dizer, desde o início do mundo, a qual Deus fez o jardim do Éden, e preparou tudo para o ser humano, para que ali se formasse uma família, formasse uma geração, formasse uma multidão de pessoas. Mas ao colocar Adão no jardim do Éden, um lugar que se chama paraíso, que quer dizer lugar de delícia, onde todas as necessidades para suprir o ser humano tinha ali, porém com uma ordem: não comer da árvore do fruto da vida. Mas o ser humano, desde do primeiro ser humano, ele já cometeu esse pecado, essa desobediência a Deus. Está em Gênesis capítulo 2, verso 17. Gênesis capítulo 2, verso 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Ainda no livro de Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que delas comeres, de vos se abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Respondeu-lhe Deus:
Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí no verso 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, nada daquilo que nós fazemos, nenhum esforço nosso é suficiente para pagar, para cobrir as nossas transgressões. Desde o momento em que Adão cometeu esse pecado, toda a raça humana contraiu uma dívida para com Deus, dívida essa que nossos planos, nossa justiça, todos os nossos esforços não são suficientes para pagar essa dívida. Então, na dispensação da lei, eram oferecidos sacrifícios de animais para pagar essa dívida. Estes eram limitados e insuficientes, por isso eram repetidos por várias vezes. O escritor aos Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 6, Hebreus capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: ora, depois de tudo isto preparado, continuamente, entra no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelo pecado da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferece tantos dons como um sacrifício, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestam culto, os quais não passam de ordenança da carne, baseada somente em comidas e bebidas e diversas ablusões, impostas até o tempo da reforma. Então, desde a antiguidade, Deus vem trabalhando para que pudesse suprir as nossas necessidades, tanto físicas e espirituais, no tempo da lei, fazendo sacrifícios de animais, certas oferendas, certas ordenanças, para que o nosso pecado fosse coberto. Então, por isso, eram repetidas várias vezes. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 17 ao 22, Colossenses capítulo 1, 17 ao verso 22, o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Colossos, diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos e culpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé,
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ainda na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, disse assim: tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então, a nossa dívida para com Deus, as nossas obras de justiça, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, não é suficiente para alcançar esse perdão, para quitar essa dívida. Era necessário que alguém sem culpa, sem pecado, totalmente inocente, puro, imaculado, viesse a se oferecer para que nós pudéssemos ser livres, ser absolvidos dessa dívida que nos levava à condenação eterna. Por isso, desde a antiguidade, Deus preparou, por seu infinito amor, sua bondade e misericórdia, o seu próprio Filho, para que viesse em carne, viver entre nós, sofrer todas as consequências possíveis, todo o mal, toda a vergonha, todo o opróbrio, tudo aquilo que era para nós, ele sofreu em sua carne, para que pudesse, com seu sangue puro derramado naquela cruz, fosse quitado toda essa dívida que nos levava à condenação eterna. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim, a minha Bíblia tem como subtítulo As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios: bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos reconciliou nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convertir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Volto a frisar que na dispensação da lei eram oferecidos holocaustos, sacrifícios, sangues derramados para que o nosso pecado fosse coberto. Mas em Cristo Jesus, um único sacrifício, pelo seu sangue precioso, nós fomos livres dessa dispensação da lei, nós ficamos livres dessa dívida, e através do seu sangue nós temos essa comunhão com Deus. Na sua morte lá na cruz, onde o véu foi rasgado de cima a baixo, nos deu a liberdade desse encontro, dessa reconciliação com Deus, a qual o nosso pecado nos fez distanciar, não nos proporcionava a nossa presença perante esse Deus que é todo maravilhoso. Mas através da morte de Cristo lá na cruz, ao véu ser rasgado, nós temos acesso diretamente
ao trono da graça. Basta nós termos fé, crer que esse sangue puro derramado lá é suficiente para que nós alcançamos essa maravilhosa graça e essa salvação através de Cristo Jesus. Uma salvação a qual sangue de animais, rituais religiosos, todos aqueles sacrifícios não era suficiente, visto que era repetido por várias vezes. Mas através do sangue de Cristo derramado naquele cruz, um único sacrifício foi o suficiente para que nós ficássemos livres, quitados dessa dívida que nos fazia a separação entre Cristo e nos levava à condenação eterna. Mas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com essa maravilhosa graça, que a nossa fé em Cristo Jesus nos livra dessa condenação eterna. Então, essas bênçãos espirituais, a qual o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ela nos refere a um privilégio, a recursos divinos disponíveis agora através da fé em Cristo Jesus. Que Ele nos predestinou não é um fatalismo, alguma coisa que inclua os outros, mas garante um plano determinado e um destino garantido para todos aqueles que crê, todos aqueles que foram redimidos através do sangue de Jesus. Que para o louvor da sua glória, e de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo Jesus. À custa de um sangue redentor que Ele nos redimiu. Até então, nós éramos como se fôssemos arrebatados, nos fôssemos tomados à força de um lugar, e é preciso, como se fosse um sequestro, como se nós fôssemos sequestrados e precisava de um resgate para nós voltarmos ao nosso convívio social. Como muitas das vezes nós vemos aí, fulano foi sequestrado, quem o sequestrou exigiu um valor em resgate para que esse ente querido voltasse ao seio familiar. E isso representa o que nós éramos antes de Cristo oferecer esse sacrifício. Nós éramos como se fosse um sequestrado. Então nós tínhamos uma dívida para com Deus, que os nossa justiça, nada que nós poderíamos fazer era suficiente para nós pagarmos essa dívida e ter esse retorno, esse convívio social. Então, através de Cristo Jesus, esse sangue precioso foi um valor suficiente para que nós voltássemos a ter comunhão com Deus, a nos ser adotado como filho e ter o mesmo direito, as mesmas heranças, a qual foi projetado para nós. No nosso meio, na nossa vida social, nós poderíamos guardar herança para nossos filhos, nós poderíamos acumular muitas coisas e guardar como herança para nossos filhos, mas nós não temos condições de guardar o nosso filho para receber a herança. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos concede, nos guarda a herança e nos guarda para receber esta herança. O apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira epístola, ele nos garante essa verdade. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz assim: Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada para nós, reservada nos céus para vós outros,
que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, ser necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, que não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então o apóstolo Pedro vem dizendo aqui que Deus guarda a herança para nós e nos guarda para receber essa herança. Nós não temos mérito, os nossos atos de justiça não é suficiente, mas só mediante a fé em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado, nós fomos perdoados das nossas dívidas, porque as nossas dívidas que traziam ordenança e condenação, foi cravada lá na cruz do Calvário. Então, perante o seu sangue derramado, a sua morte na cruz, nós fomos redimidos, remidos e reconciliados com Deus. Então, para finalizar, a justiça de Cristo nos justificou pessoalmente, porque o que ele fez fora de nós, o Espírito Santo faz dentro de nós. Assim o apóstolo Paulo confirma essa verdade na epístola aos Efésios, capítulo 2, do verso 13 até o verso 20, que diz assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamado incircunciso por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, volto a repetir, os nossos pecados que nós herdamos do velho Adão, foi totalmente apagado no novo Adão, que é Cristo Jesus, que a sua justiça fora de nós nos justificou pessoalmente, porque o que ele fez fora de nós, o teu Santo Espírito faz dentro de nós, para que nós sejamos santo e irrepreensível na presença dele. Que cada um de nós podemos fazer uma reflexão sobre esses textos, para que a nossa fé não venha a ser abalada e o nosso testemunho, mesmo nós passamos nesse momento difícil de tribulação, momento de tristeza por certas circunstâncias que o mundo nos oferece, mas nós permanecermos nessa fé inabalável em Cristo Jesus, sabendo que nós temos uma herança guardada para nós e Deus nos guarda para receber essa herança, para que nós possamos permanecer na fé, crendo que só em Jesus nós conseguimos alcançar esse
objetivo. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana abençoada, que a minha oração em favor de vós é que permaneceis firmes, embora nesses momentos difíceis, mas que possamos permanecer firme, que depois de tudo isso, esses momentos difíceis que nós estamos passando, nós permanecermos de pé, para que em nós e através de nós, o nome de Cristo seja sempre glorificado. Amém.